Olá, pessoal. Nos últimos dias, em decorrência de um vídeo que postei no Instagram, recebi muitas perguntas. Doutora, é verdade que quem tem TDAH é considerado pessoa com deficiência? Aí resolvi gravar este vídeo, porque vi muitas informações circulando na internet que não explicam exatamente o que está acontecendo. Então, antes de qualquer coisa, quero deixar uma informação muito clara. Hoje, no Brasil, quem tem TDAH não é considerado pessoa com deficiência automaticamente. O que existe hoje é um projeto-lei que pretende fazer essa alteração, mas projeto-lei não é lei. Existe uma diferença enorme entre esses dois. Um projeto representa uma proposta. Uma lei é uma norma que já passou por todo o processo legislativo e foi aprovada e começou a produzir seus efeitos. Enquanto isso não acontece, continua valendo as regras atuais. E por que essa confusão começou? Porque existem dois projetos diferentes envolvendo pessoas com TDAH e muita gente acabou misturando os dois. O primeiro projeto é o Projeto Lei 479/2025, que propõe reconhecer pessoas com TDAH como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. O segundo é o Projeto Lei 4.225/2023, que trata da criação de uma política pública de atenção a pessoas com transtornos de neurodesenvolvimento. Embora os dois falem sobre o TDAH, eles têm objetivos diferentes. E essa diferença é muito importante para entender melhor a notícia corretamente. Agora vamos falar sobre a realidade de hoje. Muitas pessoas acreditam que se alguém tem um laudo de TDAH, automaticamente passa a ter todos os direitos garantidos às pessoas com deficiência, mas isso não acontece. O simples diagnóstico do TDAH por si só não transforma automaticamente uma pessoa em PCD. Isso significa que um laudo médico sozinho não garante acesso às vagas reservadas para as pessoas com deficiência em concursos públicos, as cotas em universidade ou todos os benefícios previstos na legislação para o PCD. Atenção! Isso não quer dizer que quem tem TDAH não tenha direitos. Muito pelo contrário. Hoje existem diversas normas que garantem proteção às pessoas com TDAH, principalmente nas áreas de saúde e educação. Dependendo da situação, podem existir adaptações pedagógicas e atendimento especializado, acompanhamento multidisciplinar e outras medidas de apoio. Ou seja, o fato de TDAH não ser reconhecido automaticamente como deficiência não significa ausência de proteção jurídica. Então surge a pergunta que motivou esse projeto-lei. Se hoje quem tem TDAH já possui alguns direitos, por que existe uma proposta para reconhecer como uma pessoa como PCD? A justificativa apresentada pelos autores do projeto é que uma pessoa com TDAH sofre impactos em toda a sua vida profissional, social, e justamente por isso ela precisa de uma norma jurídica mais ampla para garantir seus direitos e sua qualidade de vida. Agora que nós entendemos como funciona a legislação hoje, vamos responder à pergunta que muito provavelmente fez você clicar nesse vídeo. O que realmente mudaria se esse projeto fosse aprovado? Antes de responder, eu preciso reforçar mais uma vez um ponto muito importante. Tudo que eu vou explicar agora ainda não está valendo. Estamos falando de uma proposta que ainda está em tramitação. Enquanto ela não for aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República, as regras continuam exatamente como estão hoje. Dito isso, vamos entender melhor essa proposta. O projeto-lei 479/2025 pretende reconhecer as pessoas com TDAH como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Na prática, isso significa a representação de uma mudança importante na forma como essas pessoas poderiam acessar diretamente direitos previstos na legislação para o PCD. Mas assim, existe um detalhe que pouca gente explica. Ser reconhecido como pessoa com deficiência não significa receber automaticamente todos os benefícios existentes. Cada direito possui uns critérios próprios. Alguns dependem de legislação específica, outros exigem uma avaliação técnica. Há benefícios que possuem critérios de renda muito específicos. Existem direitos, por exemplo, que dependem de legislação estadual ou até mesmo municipal. Ou seja, o projeto, sendo aprovado, não significa que a pessoa com TDAH passará automaticamente a ser beneficiária de todos esses direitos. O que muda é a forma como essa pessoa poderá se enquadrar juridicamente nessa situação. E vamos imaginar alguns exemplos. Hoje, em regra, uma pessoa diagnosticada apenas com TDAH não pode se inscrever nas vagas reservadas para pessoa com deficiência em concurso público, apenas por possuir esse diagnóstico. Se o projeto for aprovado exatamente como foi apresentado, o cenário poderá mudar.
Outro exemplo é na área de trabalho. Também poderão existir reflexos na relação e nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, sempre respeitando as regras específicas de cada situação. Além disso, outras políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência também poderão sofrer impactos, dependendo da redação final da futura lei. Mas percebam que eu estou sempre utilizando a expressão poderão, poderá existir reflexo, depende da redação final. Isso porque esse projeto ainda não pode sofrer alteração durante a tramitação. O texto que foi apresentado hoje poderá não ser exatamente o mesmo que será aprovado no futuro. E é justamente por isso que esse projeto tem gerado tanto debate. De um lado, existem pessoas que defendem que o TDAH poderá causar limitações importantes na vida escolar, profissional e social, e por isso merece uma proteção jurídica mais ampla. Por outro lado, também existem especialistas que entendem que o TDAH possui diferentes níveis de intensidade e que analisar individualmente cada caso continua sendo o caminho mais adequado. E é justamente esse debate que o Congresso Nacional ainda precisa enfrentar antes que essa proposta eventualmente se transforme em lei. Surge uma pergunta muito importante: esse projeto realmente vai virar lei? E a resposta é: ainda não é possível saber. Essa talvez seja a informação mais importante desse vídeo. Muitas vezes vemos uma notícia dizendo: foi apresentado um projeto-lei e as pessoas entendem que aquela mudança já aconteceu. Mas não é assim que funciona, pois um projeto de lei precisa passar por diversas etapas até eventualmente se transformar em uma lei. Ele é analisado pelas comissões das câmaras dos deputados, podem receber alterações, seguir para a votação, depois ser encaminhada ao Senado Federal, onde também poderá sofrer modificações. Somente depois da aprovação pelo Congresso Nacional é que será enviada ao presidente da República, que poderá sancionar ou vetar esse projeto. Ou seja, ainda existe uma caminhada importante até que essa proposta produza efeitos jurídicos. E existe outro detalhe que merece atenção: o texto apresentado hoje pode mudar durante a tramitação. Os parlamentares podem apresentar emendas, modificar dispositivos ou até retirar determinados trechos até a aprovação final. E por isso que não podemos afirmar que esse projeto virará lei e ele será exatamente igual ao texto que existe hoje. E é justamente por envolver uma mudança tão significativa que esse projeto ainda tem gerado bastante debate. Quem defende a proposta afirma que muitas pessoas com TDAH enfrentam dificuldades reais na escola, no mercado de trabalho e na vida social. Segundo esse entendimento, reconhecer essas pessoas como PCD aplicaria uma proteção jurídica e facilitaria o acesso a políticas públicas de inclusão. Por outro lado, também existem especialistas que fazem uma ponderação importante. O TDAH possui diferentes graus de intensidade. Existem pessoas que convivem com uma pouca limitação e outras que enfrentam dificuldades muito maiores. E por isso, alguns defendem que a análise individual continua sendo o caminho mais adequado, em vez de um reconhecimento automático para todo mundo. Como vocês podem perceber, não é um debate simples, ele envolve aspectos jurídicos, médicos, sociais e até mesmo impactos nas políticas públicas. E é justamente por isso que o projeto ainda está em discussão. E eu gostaria de encerrar esse vídeo deixando uma orientação muito importante. Se você tem TDAH, possui um familiar com esse diagnóstico, acompanhe esse assunto, tenha muito cuidado com as informações que circulam nas redes sociais. Nem toda notícia significa que a lei mudou. No direito, existe uma diferença enorme entre o projeto-lei e uma lei em vigor. Hoje, o que existe é uma proposta que ainda está sendo analisada. Enquanto ela não for aprovada em todas as etapas do processo legislativo, continua valendo as regras atuais. Por isso, sempre procure acompanhar esse tipo de informação em fontes oficiais, como sites da Câmara de Deputados, do Senado Federal ou do governo federal. Assim você evita criar expectativas sobre direitos que ainda não existem e consegue acompanhar com segurança a evolução da legislação. Independente do resultado desse projeto-lei, uma coisa é indiscutível: as pessoas com TDAH enfrentam desafios reais e merecem acesso a diagnóstico, tratamento, inclusão e respeito. A discussão que está acontecendo hoje no Congresso é justamente sobre qual a melhor forma de garantir essa proteção jurídica sem perder de vista as peculiaridades de cada caso.
Vamos acompanhar essa tramitação e verificar como esse tema será decidido no legislativo. Se houver qualquer novidade, eu volto aqui para te explicar tudo de forma clara, objetiva e baseada na legislação. Se esse vídeo foi útil para você, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Infelizmente, muita desinformação tem circulado sobre esse tema e compartilhar informações corretas também é uma forma de garantir que mais pessoas conheçam seus direitos. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até a próxima!